Essa noite eu acordei, nessa manhã. O microfone tá ligado? Senão não grava. Acordei 5 horas da manhã. Deve ser por conta do tema da pregação de hoje. É. É. Alguém tem que ficar desconfortável, né? Eu acordo cedo e depois, é. Bom, hoje nós vamos ter uma reflexão sobre um texto difícil e importante da carta de Romanos, que é Romanos capítulo 9. E o tema que eu quero refletir com vocês, é a predestinação, os judeus e a nossa salvação. Então, desde já, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro que, quando a gente fala de pregação, a pregação tem alguns objetivos. Ela serve para ensinar, ela serve para consolar, ela serve para exortar. Esses são basicamente os 3 objetivos de uma pregação. A pregação de hoje vai ter um objetivo de ensino. Então, a gente vai praticamente mergulhar aqui no texto bíblico e estudar juntos esse capítulo 9 e o início do capítulo 10. Pois bem, até aqui, Paulo apresentou o Evangelho com toda a clareza. A carta de Romanos é a carta magna do Evangelho. E nesse capítulo, nesse ponto especial, que é um ponto dificílimo, quando a gente vai ler os comentários bíblicos, a gente vai ler os comentadores, eles falam que o capítulo 9 de Romanos é sempre desafiador, o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. E nesse ponto aqui, Paulo vai nos apresentar 3 questões fundamentais para que a gente tenha uma boa doutrina. O papel da mensagem, da pregação, é também fortalecer aquelas bases, aquelas doutrinas fundamentais a respeito da fé cristã. E nesse ponto aqui, Paulo vai deixar claro como é que Deus justifica o pecador que não cumpre a lei, que não guarda os mandamentos, que não guarda a aliança. E aí a questão é, Paulo, tudo bem, você está dizendo que os gentios, que nós agora podemos fazer parte da aliança, mas e o judeu? E o povo que Deus escolheu, libertou, deu mandamento, tirou do deserto, levou em direção à terra prometida, enfim, fez uma série de coisas. Como é que fica esse povo em relação agora à fé? Então essa é a primeira questão que Paulo vai levantar. A segunda questão, Paulo vai trazer uma palavra difícil: predestinação. Esse é um tema que os calvinistas soltam fogos, os arminianos mais ou menos. É um debate na teologia muito grande, só para vocês entenderem, para quem não está habituado com essa questão. A palavra predestinação, ela tem um significado muito desafiador para a nossa compreensão, e eu vou tentar explicar o meu ponto de vista desse debate todo, mas basicamente calvinistas pensam que Deus, desde a fundação do mundo, escolheu quem seria salvo e o restante da humanidade ele simplesmente deixou correr o rio e essas pessoas vão se perder. Então Deus escolheu os salvos. Os arminianos disseram o seguinte: não, Deus predestinou a todos, mas somente aqueles que por meio da fé creram serão salvos. Bom, é um debate enorme, é uma questão complicada, a gente vai entrar nela no capítulo 9, e no final eu quero fazer algumas aplicações a respeito de salvação. Bom, primeiro ponto, agora que está claro que Deus justifica e salva somente pela fé, é a afirmação categórica do capítulo 1, nós somos salvos pela fé, é o que Paulo diz, que o Evangelho é o poder de Deus, que do começo ao fim se dá pela fé. A pergunta é então, Paulo, eu estou lendo a sua carta, e aí aqui a gente tem que pensar na igreja de Roma, que está lendo a carta, os judeus, dizendo o seguinte: eu entendi o Evangelho, eu creio em Jesus Cristo. Como é que fica o nosso povo? Que guarda cerimônias, ritos, a lei de Moisés, a circuncisão e uma série de coisas que Deus deu pra gente. A gente não tirou isso da cartola e pratica. Deus deu pro povo de Israel. Bom, na história da igreja nós temos 3 visões a respeito disso. A primeira visão sobre o povo de Israel é que a igreja substituiu Israel. Israel perdeu a sua validade a partir do momento que nasceu a igreja. Então, por exemplo, a visão católica, por exemplo, é que a igreja substitui Israel. Israel perdeu a sua validade e o Israel que existe hoje não tem mais nada a ver com a Bíblia, o Antigo Testamento. Tem uma visão chamada de aliancista, que entende o papel de Israel na história, entende Israel como uma parte importante do processo de Deus se revelar ao mundo. No entanto, a igreja é o novo Israel. O que é o novo Israel? Igreja, gentios e judeus. Essa é a visão. Então, junta as duas coisas. E existe um outro grupo, ao meu ver, o pior de todos, que são os dispensacionalistas, que acreditam
que haverá um momento em que o terceiro templo será construído lá em Israel. Jesus vai voltar para governar de Israel. E aí Jesus vai trazer o reino de Deus para o nosso mundo físico real aqui agora. É o grupo que vai para Israel todo ano, que vê lá o portão dourado fechado, espera a reconstrução do terceiro templo e por aí vai. Como é que Paulo pensa a relação de Israel com a igreja? A gente vai ler agora o que Paulo sente. O sentimento do apóstolo Paulo, dos versos 1 ao 5 do capítulo 9. Por isso que eu falei que vai ser basicamente um estudo, que a gente vai ler bastante o texto bíblico. Ele diz assim, ó: digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha e a minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos judeus. Paulo está dizendo, eu estou com uma tristeza muito pesada por conta dos meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou a sua glória, fez uma aliança com eles, lhes deu a sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vem os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita, falando de Jesus, e ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor. Amém. O que Paulo está dizendo? Que em relação ao seu próprio povo, ele tem uma tristeza. Qual é a tristeza? De perceber que esse povo, que Deus escolheu como filho adotivo, esse povo, por incrível que pareça, ele não está salvo por esses privilégios todos que eles têm. Esse povo não se salva porque tem privilégios. A salvação, como Paulo já afirmou, é algo que do começo ao fim se dá pela fé. Não pelos privilégios de ter a lei de Moisés, não pelos privilégios de ter feito circuncisão, de ter visto o Sinai pegando fogo. Nada disso garante a nossa participação em Cristo. Paulo traz alguns privilégios desse povo. Diz que o povo de Israel se tornou filho por adoção. Diz que eles participaram da glória divina. Você imagina o que era o Monte Sinai, quando Moisés sobe lá, eles vê um monte pegando fogo, fumegando, aquela coisa toda. Era a participação da glória divina. Eles participaram das alianças de Deus, eles receberam a lei, eles tiveram o templo para adorar, eles receberam promessas, os patriarcas, e eles são a linhagem de Cristo. Mas Paulo está dizendo que nada disso garante que eles se tornem participantes da salvação. Esses privilégios não fez com que o povo de Israel se mantivesse fiel a Deus. E isso aqui é um testemunho muito importante para a gente. Porque a gente hoje vê no mundo afora a ideia de que se houver muito milagre, muito testemunho, coisas miraculosas, aí então o povo vai crer. Se tem um povo que viu milagre, coisa extraordinária, miraculosa, foi o povo de Israel. E esse povo, a Bíblia diz que quebrou a aliança. Não se manteve fiel a Deus. Eles não foram capazes de se manterem fiéis a Deus, apesar de tudo que viram e experimentaram. Então não é a experiência que produz algum tipo de transformação interna. Israel fracassou como povo. Paulo diz isso claramente no verso 30, que ele diz assim, o que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas da lei, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que tanto se esforçou para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Esse é o caminho quase que de todos nós, que tenta agradar a Deus e se tornar justo diante de Deus pelo que faz ou que deixa de fazer. O problema do moralista é que ele acredita que se você cumprir as regras, Deus vai se agradar de você. Deus não se agrada de nenhuma outra coisa senão da nossa confiança radical em Jesus. Romanos 10, verso de 1 a 4, Paulo diz assim ainda: irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Perceba o que Paulo está falando? É que o povo de Israel seja salvo. Eu lembro que alguns dias atrás eu falei uma coisa em relação a Israel, e eu disse assim, tem muito cristão hoje que acha que o Israel de Benjamin Netanyahu é o Israel de Deus. E que, portanto, nós cristãos devemos defender aquele estado de coisas ali. Eu disse, não é. A Bíblia deixa claro que esse Israel, tanto já do primeiro século aqui, é o povo de Deus, mas
que não confiou em Cristo. E pelo contrário, de maneira absurda, infame, matou o próprio Cristo. Matou aquele que o salvaria. E Paulo tem uma clareza disso que é uma coisa absurda. Porque Paulo era o judeu, digamos assim, ferrenho, defensor do judaísmo, quando ele teve um encontro com Jesus. Ele se encontrou com Jesus e a cabeça dele mudou. E aí Paulo diz o seguinte: eu sei da dedicação deles por Deus. Você vai dizer, nossa, eles se dedicam muito. Eles guardam a comida caché, eles só comem aquela comida, eles guardam o sábado, eles cumprem tudo. Mas olha o que Paulo fala. Mas é entusiasmo sem entendimento. É como muito cristão vive, cheio de entusiasmo, mas sem compreensão nenhuma do que faz. Sem com que o evangelho seja parte da sua consciência de vida. Eu já fui um pouco assim, entusiasmado de tudo que é natureza, mas sem uma consciência, uma mínima consciência do evangelho. Paulo está dizendo que entusiasmo sem entendimento não serve para muita coisa. Ainda que seja direcionado e dedicado a Deus. Paulo está dizendo, é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara justas as pessoas diante dele, apegaram-se ao seu próprio modo de se tornar justos tentando seguir a lei. E recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Essa frase aqui a gente poderia grifar na nossa Bíblia, botar assim escrito no nosso quarto e nunca mais esquecer dela, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Esse é o resultado radical. Agora alguém vai chegar para mim assim e falar, Herbert, olha só. Mas a Bíblia não diz que o povo de Israel é o povo eleito? Não é um povo escolhido? Bom, eu vou ler um trecho relativamente grande, eu peço que vocês me acompanhem nesse trecho, porque aqui entra a conversa sobre predestinação. Tá certo? Vamos ler. Romanos 9, verso de 13 a 23, diz assim. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó. E é importante entender que Jacó aqui significa quem? Israel. Jacó é o nome do personagem bíblico que teve um encontro com Deus no Val de Jaboque e teve seu nome mudado para Israel. Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Palavra de Deus, isso aqui. Estamos dizendo, então, que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não do nosso desejo nem dos nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó, eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Esse é o trecho que muitos calvinistas usam para explicar como que ocorre o processo de salvação. Deus escolhe aqueles que serão salvos, porque ele escolhe endurecer alguns e salvar outros. Mas alguns de vocês dirão, então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? O olheiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para honra especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objetos de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. Se vocês leram esse texto comigo aqui, vocês vão entender que é um texto complicado, que está dizendo que Deus escolhe alguns para honra e outros para desonra, uns para destruição e outros para salvação. Só que a questão aqui, que alguém pode perguntar, mas não são os judeus, então, o povo eleito que Deus separou para sua glória e para sua honra? Não são eles os predestinados? E Paulo está fazendo uma inversão de jogada aqui. Ele está dizendo o seguinte, que da mesma forma que Deus resolveu salvar o povo de Israel, sem perguntar para o povo de Israel nada, agora, por causa de Cristo, ele resolveu também salvar os gentios, sem perguntar nada para os gentios. O que Paulo está mostrando aqui, e esse é o problema da visão moderna calvinista e da arminiana, para mim é a mesma coisa, que os dois pensam de maneira individualista.
pensando que salvação, na linguagem do Novo Testamento, é uma questão de indivíduos indo para o céu. Só que na linguagem bíblica, o propósito do que Paulo está chamando de predestinação aqui não é uma visão individualista, porque isso não existia no primeiro século. O que Paulo está falando é sobre como Deus incluiu os gentios, predestinou os gentios também para a salvação. Isso se apresenta logo no verso seguinte, 25 e 26, quando ele diz assim, como ele diz em Oséias. Paulo está pegando as profecias do Antigo Testamento e aplicando essas profecias pensando agora a partir de Cristo. Ele diz, chamarei meu povo a quem não é meu povo. E esse meu povo aqui, a quem não é meu povo, ele está falando dos gentios, de nós. E chamarei minha amada a quem não é minha amada, de novo, os gentios, nós. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. A questão da predestinação não é uma questão individualista, como eu já acreditei. E essa foi uma das coisas que eu mudei ao longo dos últimos tempos, de entender que Deus não está preocupado com a salvação do CPF. Deus não tem indivíduos, Deus tem povo, coletivo, plural, sempre. Paulo está dizendo então que Deus resolveu incluir, chamar e predestinar a todos os que, pela fé, creem nele, em Cristo Jesus. Na semana que vem a gente vai entender como é que acontece então o processo de salvação. Como é que Deus vai incluindo os gentios no processo. Mas bom, então voltando aqui para o texto, eu quero deixar clara a minha posição aqui a respeito de Israel e da igreja. Bom, em primeiro lugar, o povo de Deus não é Israel. O Israel étnico, que mora lá num certo território, mas todo aquele que se relaciona com Deus por meio da fé. Ponto. Pode estar em Israel, pode ser judeu, mas pode ser um etíope, pode ser um brasileiro, pode ser um argentino, é mais difícil, brincadeira. Pode ser um argentino, pode ser um italiano, um francês, um português. Pode ser qualquer pessoa que pela fé crê em Jesus. Então não há mais distinção étnica, não há mais distinção de território, de lugar, nada disso Deus leva em conta. Na realidade, Deus nunca levou. O propósito de Deus de levantar Israel foi para que Israel se tornasse uma nação luz, mas não funcionou. Israel caiu na idolatria como todos os povos, Israel praticou maldade e injustiça como todo mundo, e Deus então resolveu o problema de Israel enviando Cristo, né? E quando a gente olha para o capítulo 9, verso 30 e 31, Paulo diz o seguinte, o que significa tudo isso? Que embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei e se tornar justo, nunca teve sucesso. A pergunta então, Paulo, é quem pode então ser salvo? Está claro então que a eleição, a inclusão de Deus não depende de nada, de nenhuma outra coisa, senão do próprio Deus, que resolve salvar quem ele quer, do jeito que ele quer. O ponto é, se Deus só aceita a nossa fé e nada mais, o que é que isso significa de verdade? Às vezes eu falo de fé e percebo que algumas pessoas confundem fé com crença, confundem fé com um monte de coisa. Então deixa eu deixar claro o que eu chamo de fé aqui. Fé, primeiro, não é acreditar em Deus. Essa é a primeira coisa importante que muita gente acredita, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Bom, Deus nunca pediu pra gente ficar acreditando nele. Deus disse pra gente confiar nele e amá-lo. Jesus falou, ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus e ao teu próximo. Você vai dizer assim, mas Herbert, bom, se não é para acreditar, o que é fé então? Aí a gente precisa voltar a nossa cabeça para o mundo bíblico. No mundo bíblico não existia ateísmo, não existia agnosticismo. Isso é uma postura moderna. Dizer que Deus não existe porque eu não tenho razões, eu não tenho provas, eu não tenho evidências, ou pelo menos, por enquanto. Deus não existe porque a minha razão não chegou lá. Então, eu não consigo provar Deus, logo ele não existe. No mundo bíblico, que é um mundo lotado de deuses, lotado de divindades, lotado de ídolos, ter fé em Deus é confiar somente em Deus e não confiar em nenhum outro Deus. Essa é a grande diferença da fé cristã para uma fé comum. A fé comum diz, eu creio em Deus, ele é o maior de todos, mas eu também creio em Maria, eu também creio em Buda, eu também creio em Maomé,
é uma lógica panteísta. O panteísmo é: eu tenho Deus maior e deuses menores. A fé cristã é uma fé cética. Ela inova no mundo bíblico porque ela diz o seguinte: existe um só Deus e todos os outros não existem. Ponto. Não é à toa que na Grécia Antiga, em Roma, nas cidades helênicas, os cristãos eram chamados de ateus. Por quê? Porque eles não acreditavam em todos os outros deuses dos panteões. Eles acreditavam num único Deus. Não só acreditar, como também eles confiavam radicalmente nesse Deus. Bom, mas aí você diz: Herbert, olha só, hoje em dia eu vivo num mundo que não tem ídolos, divindades, como eram antigamente. Não tem mais estátua de madeira, de gesso. Na realidade, nós não temos talvez tantas representações como no mundo antigo. Se você voltasse a 2000 anos atrás, você ia nas cidades, estava cheio de divindades lá. No entanto, o ídolo, o poder dele sempre foi um poder do símbolo. E o símbolo é tudo aquilo que mexe com a nossa imaginação e com o nosso coração. E nesse sentido, nós podemos falar que a nossa sociedade é lotada de ídolos e de falsos deuses. Tem um autor que eu gosto, e já faleceu, chamado Tim Keller. Ele diz assim: para a gente identificar os falsos deuses do nosso coração, é preciso reconhecer que idolatria não se limita à devoção a imagens de escultura. O falso Deus é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, que receba a nossa devoção e atenção excessiva. Isso inclui paixões, desejos, bens materiais, relacionamento, sucesso e até mesmo a nossa autoimagem. O nosso grande problema é achar que esses ídolos são coisas ruins. E, na realidade, isso não é verdade. Os ídolos que mais funcionam e dominam nosso coração, nossa mente, são aquelas coisas que nós mais amamos na vida. Por isso que Jesus falou: ame a Deus sobre todas as coisas. Porque o ser humano é um ser que ama. E ama apaixonadamente. O problema não é amar o que você faz. O problema é amar isso mais do que você ama a Deus. O problema não é amar, sei lá, filho, pai, mãe. O problema é amar isso mais do que você ama a Deus. Então, na realidade, todas as coisas boas da vida podem se tornar um Deus no nosso coração. Um ídolo para nós. É dessas coisas que geralmente a gente espera satisfação para as nossas necessidades e esperanças mais profundas. Lembrando o Tim Keller, ele diz o seguinte: qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Talvez você pense então: bom, é fácil resolver isso. Como é que eu resolvo? Simples. É só eu controlar o que está na minha cabeça e no meu coração, e eu vou dominar esse Deus aí, e vou amar a Deus mais do que todas as coisas. Não funciona. Simples assim. Por quê? Porque nós não estamos no campo da racionalidade. Nós não estamos no campo da intelectualidade. Nós estamos no campo da subjetividade dos nossos amores profundos. Quando a gente está nesse campo, eu não estou falando simplesmente de pecado de comportamento. Eu estou falando daquilo que produz o meu comportamento, aquilo que produz a minha ação, aquilo que produz a minha atitude, aquilo que está no fundo da minha interioridade. Os falsos ídolos estão aí, no nosso coração. Coração é uma palavra que a Bíblia usa para exemplificar as nossas profundezas, a nossa subjetividade. Então você pode tentar extirpar eles e eles voltam a crescer. Quantas pessoas você não conheceu que faziam uma coisa que não gostava e dizia assim: agora eu vou acabar com isso na minha vida? E não acabam. A coisa volta. E às vezes volta com mais força, mais força, mais força. E você fala: por que voltou? Por que ganhou força de novo? Porque não tem a ver com exercício intelectual e moral. Tem a ver com o que domina o coração daquela pessoa. Então, um falso ídolo, ele não pode ser controlado. Ele tem que ser suplantado, substituído. No século XVII, tinha um grande pregador e intelectual chamado Jonathan Edwards. E ele tem uma frase excepcional, ele dizia o seguinte: só um amor substitui outros amores. Enquanto nosso amor a Deus não for maior do que os nossos outros amores, Deus vai fazer parte do nosso conjunto de amores, mas ele não será a coisa que a gente mais ama. Perceba que a questão não é nem acreditar
e nem amar a Deus. A questão é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o que muda realmente o coração daquele que tem fé. Eu estou falando isso porque o que nós precisamos é de um encontro real com um Deus vivo que faça com que todo o nosso coração se renda a Ele. Isso é o significado mais profundo de fé. É quando todo o nosso coração está rendido a Jesus Cristo. E a gente faz dele o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ninguém muda porque sabe que precisa mudar. Porque a gente é controlado e transformado por aquilo que a gente ama e sempre de dentro para fora. Tem muita gente que diz, então, eu tenho muita fé. E do ponto de vista do Evangelho, isso pouco importa. Porque o que importa não é a quantidade de fé, mas o objeto da minha fé. O que importa, então, é em quem está o meu coração, em quem está a minha confiança. Ter muita fé não significa nada. O que importa é onde está o seu coração. É como a Bíblia diz, onde está o seu coração, ali está o quê? O seu tesouro. Então, o trono do nosso coração nunca fica vazio de divindade, de coisas que a gente adore, de coisas que a gente ame. A grande questão é, esse Deus que domina o seu coração, ele é confiável? Por isso que Paulo está dizendo que o povo de Israel falhou terrivelmente. Falhou porque não conseguiu cumprir as exigências, não só da lei, mas de amar a Deus sobre todas as coisas. A humanidade toda caiu na idolatria. Olhe para as culturas antigas. Aí você vai dizer, mas no mundo de hoje tem tanta idolatria? Será que os sacrifícios que uma pessoa faz para comprar uma bolsa da Prada não é idolatria? Será que os sacrifícios que uma pessoa faz para manter uma boa imagem social não é idolatria? Porque todo ídolo exige sacrifício. A idolatria, ela tem uma profundidade impressionante na nossa vida. E ela exige muito de nós. Tudo de nós. E no final você faz, e o retorno daquilo é o quê? Nada. Porque o ídolo é falso. Você está se relacionando com objeto oco. Objetos ocos não nos devolvem nada. Por isso que só Deus é uma fonte confiável da nossa adoração e devoção. Porque Deus, ele é e se relaciona. Então, Deus, ele pode ser essa fonte segura para o nosso coração. E aí eu queria que você, nesses minutos finais, fizesse um diagnóstico aí do seu coração e veja quem é que governa ele com toda sinceridade. E eu queria propor um diagnóstico em algumas etapas aqui. A primeira é você observar as suas reações. Por exemplo, em quais situações você se sente extremamente ansioso, preocupado, irritado? O que te tira o sono? O que faz você tomar decisões impulsivas? Essas coisas todas podem revelar o que no fundo, está governando nosso coração. Por exemplo, quando a gente avalia as nossas motivações, às vezes sinceras, mas dentro da motivação sincera, às vezes há muita idolatria. Por isso que a grande questão não é só a sinceridade. É perceber o que motiva essa sinceridade toda. Por exemplo, tem pessoas que por conta de se sentir e buscar amor, aceitam tudo. Vivem relacionamentos horríveis, mas dizem assim, é melhor isso do que eu me sentir abandonado, abandonada. Como é que eu vou lidar com o meu abandono? Como é que eu vou lidar com o meu sentimento de solidão? Ou, por exemplo, pessoas que buscam validação e reconhecimento e fazem tudo para isso. As maiores loucuras para se sentir bem socialmente e todo mundo olhar para aquela pessoa e dizer, nossa, como essa pessoa é extremamente admirável. Olha a vida dela, olha as viagens, sabe essa lógica social? Pois é, eu acho que tem um Deus em jogo aí. Ou, por exemplo, quando a gente olha para os relacionamentos e a pessoa pensa o seguinte, ela vive imaginando que algum relacionamento vai salvar a vida dela. Ela não suporta a sua própria solidão. Uma das coisas mais interessantes de um processo de análise, a gente fala que é quando a pessoa consegue ficar sozinha com ela mesma sem se destruir. Sozinha. Sem telefone, rede social, sozinha com ela mesma sem se destruir. Os nossos maiores inimigos, muitas das vezes, estão dentro da nossa cabeça. É por isso que à noite aumenta a ansiedade, a angústia, porque é um momento que você não está mais produzindo tanta coisa e tem que lidar consigo mesmo. Então,
Algumas pessoas pensam, então, que um relacionamento é isso que vai te salvar. Ou, por exemplo, se eu tiver um filho, uma filha, aí sim a minha vida vai ter sentido. Ou se talvez eu terminar esse relacionamento, e eu vou em busca da pessoa imaginária das minhas fantasias, porque eu não suporto gente real para mim. É um ídolo. São lógicas idolátricas que nunca devolvem pra gente o que promete. Ou, por exemplo, o dinheiro, que é a coisa que Jesus mais criticou. Hoje, no mundo evangélico, se fala sobre tudo, menos uma crítica teológica e bíblica ao amor ao dinheiro. Porque, no fundo, o meu grupo aqui de pastores ama grana. E amam ficar rico às custas da igreja. Então, o amor ao dinheiro não pode ser criticado, óbvio, porque senão eu exponho o que está no meu coração. Mas a coisa que Jesus mais criticou foi o amor ao dinheiro. Paulo deixou claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro em si não é problema. Se eu consigo amar a Deus mais do que eu amo meu dinheiro, tudo certo. Porque o meu dinheiro vai ter o destino correto para as coisas. E tudo bem com isso. Agora, quando eu coloco o meu amor, que deveria ser destinado a Deus, no dinheiro, ele vai me detonar. Então tem muita gente que fica imaginando, de maneira delirante, que sempre o dinheiro vai faltar. Ou que vive com medo de perder tudo. Ou que tá o tempo todo assim, meu Deus, vai faltar, vai dar alguma coisa errada isso. Porque no fundo, o que controla o coração dela é o dinheiro. A gente pode reconhecer a idolatria de várias formas na nossa vida. Quando eu me sinto bem, quando eu estou com certas pessoas que têm status social, e não me sinto tão bem quando eu estou com pessoas que não são mais simples. Esses sentimentos profundos é o que revelam no fundo, aonde está o nosso coração. O que me deixa feliz, o que me deixa triste. Onde você busca segurança e alívio quando o medo e a insegurança dominam o seu coração. Para onde vai o seu coração? Onde você se agarra? Qual é o seu porto seguro? Se essas coisas, esse porto seguro não é Deus, é porque é um ídolo governando seu coração. Por exemplo, quando o dinheiro parece que vai faltar e não será suficiente, onde você se agarra? Você perde a noite de sono? Desespera? Fica tomado de medo, de pavor, de cenários caóticos? Será que o dinheiro não é um Deus no seu coração? Por exemplo, quando a sua imagem é arranhada, você cometeu um erro. Você fica imaginando o que as pessoas estão pensando de mim. Agora acabou minha vida. Talvez a sua autoimagem seja um Deus. Porque no fundo, você não acredita em perdão. Você acredita em performance, desempenho, autoimagem. Quando, por exemplo, um amor não é correspondido e muita gente, meu Deus, fala assim, agora minha vida acabou, come 10 quilos de chocolate, 5 garrafas de vinho, para tentar lidar com o amor não correspondido. Que no fundo não suporta a ideia de ser rejeitado, ou lida com a rejeição com um peso enorme. Ou diante de uma enfermidade, onde a gente busca conforto e segurança. Fé é isso. É quando no altar do nosso coração só está Deus. E as outras coisas ficam ordenadas ali. Enquanto Jesus Cristo não for suficiente para a gente, vai sempre ter um Deus de estimação, um santo ajudador, um guia, um padroeiro, um imã, uma campanha, um óleo ungido, alguma coisa para eu me sentir seguro e confortável enquanto Jesus não for suficiente. Você vai viver cansado, inseguro e perdido. O tempo todo. O tempo todo. Quando você for encontrado por Jesus e encontrar nele o seu tesouro de vida de verdade, olha, não há absolutamente mais nada nesse universo que possa te tirar do que Jesus chamou dessa rocha segura que é ele. Só Jesus é uma fonte confiável para o nosso coração. Então que Deus nos ajude a ter essa fé. A fé radical do Zaqueu, a fé radical dos apóstolos, a fé radical de quem colocou a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. O resto a gente pode amar. E é bom que a gente ame. Porque não é amar a Deus e não amar nada. Isso é loucura. É amar a Deus, amar todas as outras coisas, mas de maneira ordenada, boa. E aí o nosso coração se organiza. Enquanto isso não acontece, a nossa cabeça vai continuar delirando, sofrendo, adoecendo de angústias, porque o nosso coração não está organizado de dentro para fora. Amém. Amém. Eu queria terminar orando com vocês e pedindo
a Deus que fale ao nosso coração, né? Porque não é uma mensagem, uma pregação assim que fala tudo, então Deus tem que falar com a gente também. Deus querido, eu quero agradecer pela mensagem do apóstolo Paulo, a carta de Romanos, e pedir ao Senhor que nos ajude, primeiro a perceber esses tronos, esses lugares no nosso coração que ocupam o tempo todo a nossa cabeça, a nossa imaginação, os nossos medos, fantasmas, e que oferecem para a gente ideias falsas de segurança, ideias falsas de paz, ideias falsas de vida. Só o Senhor é a nossa fonte segura de perdão, de paz, de alegria, de salvação, Senhor. Como diz a Bíblia, ajuda-nos em nossa pequena fé, Senhor, de modo que a gente possa amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo, Senhor. E cumprir então o seu mandamento. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.